Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos fazer uma oração direcionados pela Palavra de Deus sobre os 7 atributos do Espírito Santo que todo cristão precisa conhecer o mais rápido possível. Você sente que está faltando algo em sua caminhada com Deus? Já se perguntou por que alguns cristãos vivem em plenitude, poder e discernimento, enquanto outros vivem paralisados pelo medo, dúvida e cansaço espiritual? Neste vídeo profundo e revelador, vamos mergulhar nos 7 atributos essenciais do Espírito Santo, manifestações divinas que transformam, capacitam e despertam a fé de todo aquele que crê. Assim como está escrito em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa promessa não é simbólica. Ela é viva, real e disponível para você hoje. O Espírito Santo não é uma ideia, mas uma presença ativa que nos guia com sabedoria. Isaías 11:2. Consola nas batalhas. João 14:26. E nos enche de força sobrenatural para vencer guerras que os olhos não veem. Você vai descobrir como o Espírito Santo se move por meio da paz que excede o entendimento. Filipenses 4:7. Da verdade que liberta. João 16:13. Da intercessão nos momentos de fraqueza. Romanos 8:26. Da santidade que molda nosso caráter. 1 Pedro 1:16. E da ousadia que vence o mundo. 2 Timóteo 1:7. Este vídeo não é apenas um conteúdo informativo. É uma convocação espiritual. Uma experiência de fé. Uma oração em movimento. Assista até o fim e permita que o Espírito Santo revele algo novo sobre sua identidade em Deus, sua missão e sua autoridade como cristão. Hoje pode ser o dia em que sua vida espiritual será destravada de forma sobrenatural. Se hoje você sente que precisa de direção, consolo, força e transformação, então esta mensagem é para você. Não é por acaso que você chegou até aqui. Há um chamado espiritual sendo ecoado sobre a sua vida. Um sopro do Espírito Santo está prestes a tocar áreas que talvez você tenha deixado adormecer ou até mesmo esquecido. Porque não existe vida cristã verdadeira sem comunhão com o Espírito de Deus. E é por isso que, neste momento, cada palavra que você ouvir aqui poderá ser uma chave de acesso para um novo ciclo da sua fé. Um ciclo onde a presença dele deixará de ser apenas conhecimento teórico e se tornará experiência real, concreta, viva e diária. Você já se perguntou por que tantos cristãos vivem em ansiedade, angústia e confusão mesmo dizendo crer em Deus? A resposta está em algo que foi negligenciado: a relação com o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força, uma energia ou um símbolo. Ele é uma pessoa. Ele tem voz. Ele tem sentimentos. Ele guia, consola, exorta, ensina e intercede. E é essa presença que muitos ignoram, mesmo dentro das igrejas. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo os profundos mistérios de Deus. Se ele sonda, é porque está ativo. Se ele revela, é porque deseja se comunicar. E se você ainda não vive esse nível de intimidade, então você está apenas sobrevivendo espiritualmente. Mas essa realidade pode mudar agora. Com base na palavra, você vai conhecer os 7 atributos do Espírito Santo que todo cristão precisa descobrir o mais rápido possível. Porque quando você os entende, sua vida de oração se transforma. Suas decisões se alinham. Seu coração ganha estabilidade. Sua mente é renovada. E, acima de tudo, sua comunhão com Deus se torna inabalável. Jesus prometeu: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Isso está em João 14. Não foi uma proposta opcional. Foi uma promessa essencial. O Espírito Santo é o elo entre você e a vida abundante prometida por Cristo. Por isso, o que você vai ouvir aqui pode ser o divisor de águas entre uma vida de fé rasa e uma fé profunda, cheia de frutos e discernimento. A partir deste momento, cada atributo que será revelado servirá como uma lanterna em caminhos escuros, como bálsamo para feridas internas, como resposta para perguntas que há muito tempo não encontravam direção. O Espírito Santo está presente agora mesmo, e se você permitir, ele vai se manifestar em você com poder, graça, sabedoria, consolo, pureza, autoridade e paz.
Abra sua mente e o seu espírito para esta revelação, porque sua fé não será mais a mesma. O Espírito da Verdade. A primeira marca incontestável do Espírito Santo é que ele é o Espírito da Verdade. Essa não é apenas uma função simbólica. É uma afirmação direta de Jesus em João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aqui está o mistério. Essa verdade não se limita ao conhecimento intelectual ou doutrinário. Ela é revelada, discernida espiritualmente, e tem o poder de libertar. Como está escrito em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Espírito Santo não apenas aponta a verdade sobre Deus, ele revela a verdade sobre nós mesmos, sobre as pessoas à nossa volta, sobre as decisões que precisamos tomar e sobre os perigos que ainda não enxergamos. Ele expõe o engano com luz espiritual, e onde há luz não há espaço para confusão. Viver guiado pelo Espírito da Verdade significa sair do campo das opiniões humanas e entrar na clareza celestial. Significa não tomar decisões baseadas apenas em lógica, emoção ou pressão externa, mas ouvir com nitidez a voz interior que vem de Deus. Quantas vezes você já teve a sensação de que algo estava errado, mesmo que tudo parecesse certo aos olhos naturais? Isso é o Espírito da Verdade em ação. Ele dá discernimento. Ele aponta intenções ocultas. Ele revela os bastidores espirituais. Por isso, negligenciar a presença do Espírito é caminhar às cegas em um mundo repleto de ciladas. O Espírito da Verdade não é aquele que massageia o ego. Ele confronta com amor. Ele não se alinha ao nosso orgulho. Ele nos chama ao arrependimento. Quando Davi pecou e foi confrontado, ele só conseguiu se reerguer porque teve a sensibilidade de ouvir o Espírito. No Salmo 51, ele clama: "Não retires de mim o teu Espírito Santo." Por quê? Porque sem ele, a alma perde a bússola. A verdade de Deus não é relativa. Ela é absoluta, santa e reveladora. E só o Espírito Santo pode nos conduzir por esse caminho sem tropeçar. Quando ele está presente, até o que parecia confuso se organiza. O que era dúvida vira certeza. O que parecia insuportável se torna suportável, porque a verdade não apenas esclarece, ela liberta com paz. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos alerta sobre os tempos em que muitos não suportarão a sã doutrina e preferirão mestres segundo os seus próprios desejos. Sem o Espírito da Verdade, é fácil cair em engano, seguir doutrinas de homens e ser movido por vaidades disfarçadas de espiritualidade. Mas quando a verdade do Espírito opera, ela limpa o altar do coração. Ela mostra onde ainda há idolatria, onde ainda há controle humano, onde ainda há orgulho. E quando essa verdade penetra, ela nos transforma de dentro para fora. Essa é a obra do Espírito. Não nos agradar, mas nos purificar. Não nos dar fama, mas nos dar santidade. Não nos dar controle, mas nos ensinar rendição. Se você deseja ter uma vida cristã sólida, precisa urgentemente cultivar intimidade com o Espírito da Verdade. Não se trata de buscar revelações místicas. Trata-se de viver com a consciência sensível à vontade de Deus. Trata-se de orar e perceber que Ele está guiando os pensamentos, de falar e ser corrigido internamente, de calar e ouvir algo que ninguém mais percebeu. Esse é o fruto da convivência com Ele. Uma fé madura, alinhada, sem máscaras, sem enganos, sem autopromoção. Uma fé que agrada ao Pai porque anda em verdade, e quem anda na verdade nunca anda só. O Espírito vai à frente, preparando, guiando e guardando. O Consolador que sustenta. O Espírito Santo é chamado por Jesus de Consolador. E essa não é apenas uma metáfora suave, é uma identidade funcional e eterna. Em João 14:16, Jesus declara: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Aqui está um ponto essencial. O Espírito Santo não aparece apenas nos momentos de culto ou celebração. Ele permanece. Ele é constante. Ele é aquele que sustenta quando tudo e todos parecem desmoronar. E mais do que consolar com palavras, Ele consola com presença. Uma presença que não se abala com notícias ruins,
Não se afasta nas madrugadas solitárias. Não desaparece quando as forças humanas falham. Muitas pessoas imaginam que o consolo de Deus é apenas um alívio emocional, mas não é. O consolo do Espírito Santo é um tipo de fortaleza espiritual que levanta a alma quando o coração está esgotado. É o que faz com que alguém continue firme mesmo quando os diagnósticos são desfavoráveis. É o que mantém a mente em paz mesmo quando há uma guerra ao redor. Isaías 41:10 ecoa essa realidade com clareza. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse sustento é obra direta do Consolador. Quantos já pensaram em desistir? Em parar tudo? Em sumir? Em fugir? Quantos já foram até o limite das emoções? Mas, de repente, algo invisível os firmou. Uma força sem nome os levantou. Uma paz inexplicável dominou o coração. Esse algo tem nome. É o Espírito Santo, o Consolador que sustenta. E ele não apenas consola no sentido de aliviar. Ele consola como quem restaura, como quem regenera, como quem renova. Ele visita os quartos mais escuros da alma e acende luz. Ele toca nas feridas mais profundas da memória e traz cura. Ele silencia o caos interno e planta esperança nova, onde havia apenas medo. O apóstolo Paulo viveu esse consolo em seu corpo e alma. Em 2 Coríntios 1:3-4, ele escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Essa passagem revela uma verdade gloriosa. Quem é consolado pelo Espírito se torna consolador. O consolo do Espírito não é apenas terapêutico, ele é transmissível. Ele capacita você a consolar outros com a mesma autoridade. Ele transforma dor em ministério, cicatriz em testemunho, trauma em ferramenta. A presença do Consolador é também silenciosa, mas nunca ausente. Ele não precisa gritar para ser notado. Ele atua na alma como o óleo no motor, sem barulho, mas vital. E é por isso que, mesmo nas lágrimas, ele está trabalhando. Mesmo no deserto, ele está presente. Mesmo quando não há aplausos, ele está agindo. O verdadeiro consolo não é apenas sentir-se melhor. É ter a certeza de que, mesmo que ninguém entenda, Deus compreende. E que o Espírito Santo está sustentando, conduzindo, firmando, preparando, ajustando tudo. Com ele, até o choro tem propósito. Até o sofrimento tem uma direção. A ação do Consolador é muitas vezes imperceptível para quem observa de fora, mas poderosa para quem vive por dentro. Quem caminha com o Espírito aprende a suportar com dignidade, a esperar com fé e a resistir com propósito, porque sabe que não está sustentado por palavras humanas, mas pelo próprio Deus habitando dentro de si. O Espírito Santo não apenas consola, ele sela. Ele confirma que somos filhos. Ele nos dá a certeza de que, mesmo nas lutas, somos amados. E que por trás de cada dor, há uma mão divina operando para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. O Espírito Santo como guia soberano. O Espírito Santo não é apenas um ajudador. Ele é o próprio Deus conduzindo nossos passos com soberania. Ele não nos acompanha apenas como um conselheiro passivo, mas como um guia absoluto que enxerga além do que nossos olhos naturais podem ver. Em Romanos 8,14 está escrito: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é o selo da filiação divina. É a marca de que alguém vive não mais por si mesmo, mas sob direção celestial. Essa direção não é aleatória nem imprecisa. É detalhada, intencional e profundamente estratégica. Deus não improvisa. O Espírito Santo sabe o caminho exato. A soberania do Espírito se manifesta quando ele nos conduz por caminhos que parecem contrários à lógica humana. Às vezes, ele fecha portas que pareciam oportunidades. Em outras, ele abre caminhos onde ninguém esperava passagem. Quem é guiado por ele aprende que nem sempre o atalho é o melhor trajeto, que muitas vezes o desvio é livramento,
que o atraso aparente pode ser a preparação perfeita. Ele vê o que está por trás dos bastidores da vida, conhece intenções, revela armadilhas, livra do engano. A palavra diz em Isaías 30:21, e os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a voz do Espírito. O Espírito Santo é especialista em direcionar com clareza. Ele inspira decisões, revela respostas, conduz à verdade. João 16:13 afirma, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não nos deixa confusos. A confusão vem da carne ou do inimigo. O Espírito traz discernimento. Ele revela quando parar, quando avançar, com quem se conectar, onde semear, quando falar e quando calar. Ele organiza nossas emoções, alinha nosso raciocínio, ajusta nossos desejos. E quanto mais alguém anda com ele, mais percebe que suas decisões começam a ser guiadas, não por impulsos, mas por direção. Há momentos em que tudo parece escuro, em que não há mapas nem setas, apenas silêncio. É justamente aí que a atuação do Espírito como guia se torna mais intensa. Ele opera no invisível, e mesmo quando parece não estar falando, está nos ensinando a ouvir com profundidade. O silêncio de Deus não é ausência, é treinamento. O Espírito nos ensina a discernir os sinais, a confiar no tempo, a não depender de muletas emocionais. Ele nos amadurece. Quem caminha com o Espírito aprende a andar pela fé e não por vista. Aprende a reconhecer os toques sutis, os alertas no Espírito, os desconfortos que são avisos de rota. Um exemplo claro disso é a experiência de Paulo em Atos 16. Ele desejava pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Mais tarde, em visão, Paulo vê o varão macedônio pedindo ajuda. Ali estava o direcionamento divino. O Espírito fechou uma porta para abrir outra mais frutífera. Quem não ouve o Espírito pode gastar energia em lugares onde não há colheita. Mas quem é guiado por ele planta no terreno certo, fala à pessoa certa, age no tempo certo. A direção do Espírito é sabedoria aplicada. Ele evita desperdício de tempo, preserva a energia espiritual, maximiza os frutos. Ser guiado pelo Espírito exige rendição. Não há como ter controle e direção ao mesmo tempo. Ou você dirige, ou ele dirige. Por isso, quem quer ser guiado precisa aprender a confiar. Às vezes, ele pede renúncias que ferem nosso ego, mas salvam nossa alma. Outras vezes, ele manda parar quando tudo em nós quer correr. É nesse lugar de obediência que ele revela o propósito. Ele não guia apenas para resolver problemas, mas para formar caráter, revelar identidade e alinhar nossa vida com o plano eterno. Quem segue a voz do Espírito anda em paz, mesmo em meio ao caos, porque sabe que está no centro da vontade de Deus. O Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Um dos atributos mais profundos e transformadores do Espírito Santo é a sua capacidade de convencer. Ele não acusa como o inimigo, não oprime como o mundo, mas convence com amor, clareza e verdade. Em João 16:8, Jesus declarou: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo." Essa ação do Espírito é essencial, pois sem ela, ninguém pode verdadeiramente se arrepender, entender a justiça divina, ou se preparar para o juízo vindouro. O convencimento do Espírito é um ato de misericórdia que revela o que está oculto no coração humano, expondo com luz divina o que a alma precisa transformar. O pecado, quando escondido ou justificado, apodrece a consciência e bloqueia o fluir da presença de Deus. O Espírito Santo atua como uma luz acesa nos cantos escuros da alma. Ele revela a raiz e não apenas o fruto. Mostra a origem dos comportamentos, as feridas que geram reações, os pensamentos que moldam as atitudes. Ele convence para curar, nunca para humilhar. Ele toca onde dói para restaurar o que foi corrompido. O Espírito mostra o pecado não para nos afastar de Deus, mas para nos conduzir ao arrependimento que aproxima. Ele nos revela que o pecado não é apenas uma transgressão externa, mas um distanciamento do propósito original.
Ao mesmo tempo, o Espírito convence da justiça. Ele mostra que a justiça de Deus não é baseada em méritos humanos, mas na obra consumada de Cristo. É o Espírito que revela que não somos aceitos por obras, mas pela graça. Ele nos liberta da religiosidade baseada em performance e nos conecta à fé viva baseada na cruz. Em Romanos 5:1 está escrito: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa convicção é essencial para que o cristão não viva debaixo de culpa, mas em plena comunhão. O Espírito nos faz entender que fomos feitos justos não por merecimento, mas por adoção. Ele sela em nós a identidade de filhos. O Espírito também nos convence do juízo, não com pavor, mas com sobriedade. Ele traz consciência de que há um tempo determinado para todas as coisas, que nossas escolhas têm consequências, que o tempo da graça tem um fim e que o juízo de Deus é real. Esse convencimento não é para nos amedrontar, mas para nos despertar. Ele nos faz viver com propósito, com urgência espiritual, com olhos eternos. Hebreus 9:27 afirma: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O Espírito nos prepara para viver bem e terminar melhor. Ele nos orienta a viver como quem será avaliado, não por medo, mas por temor santo. O convencimento do Espírito é também uma demonstração de intimidade. Ele fala ao coração de quem está próximo. Ele não grita. Ele sussurra. Ele não manipula. Ele orienta. Quem tem ouvidos atentos reconhece sua voz nos detalhes. Sabe quando entristece o Espírito, quando resiste sua direção, quando ignora suas advertências. O Espírito é sensível e profundo. Ele não impõe, mas insiste com amor. Ele nos mostra quando estamos caminhando em caminhos duplos, quando a aparência está mais forte que a essência, quando a motivação está corrompida. Ele trabalha em silêncio, mas produz revoluções internas. Muitos tentam calar essa voz, anestesiar a consciência, racionalizar o erro. Mas quem permite que o Espírito convença, vive em constante santificação. Vive com arrependimento fresco, com sensibilidade aflorada, com coração quebrantado. Em Salmos 139, 23, 24, Davi expressa essa entrega. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse é o clamor de quem quer ser moldado pelo Espírito, de quem não quer apenas bênçãos, mas transformação. A ação do Espírito que convence é indispensável para uma vida cristã saudável. É ela que evita que a alma se acostume com o erro, que a mente justifique o pecado, que o coração se endureça. É essa ação que gera confissão, restauração e alinhamento. Por isso, todo cristão que deseja crescer precisa orar. Espírito Santo, me mostra o que ainda preciso deixar. Me revela onde preciso mudar. Me convence do que eu ainda não enxerguei. Porque só quem é convencido pode ser verdadeiramente transformado. O Espírito Santo como Consolador. Em meio às dores que a vida impõe, há um atributo do Espírito Santo que se revela como bálsamo para a alma. Ele é o Consolador. Essa verdade é mencionada diretamente por Jesus em João 14, 16, 17, quando ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Essa promessa não se limitava aos discípulos que o ouviam naquele momento, mas ecoa até hoje no coração de cada cristão que enfrenta angústias, perdas, decepções ou crises. O Consolador não é apenas alguém que conforta emocionalmente. Ele é aquele que sustenta, que fortalece por dentro, que reveste de esperança onde só há vazio. Quando o coração está abatido e as forças parecem esgotadas, o Espírito age no silêncio. Ele não precisa de muitas palavras, pois conhece profundamente a alma. Romanos 8:26 declara que o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele ora por nós quando nem sabemos como orar. Ele se inclina ao lado do nosso espírito, envolve nossas dores e apresenta tudo diante do trono do Pai. Essa atuação não é distante, mas pessoal. Não é conceitual, mas visceral. Ele entra nos ambientes internos da alma
e sem ruído, cura o que palavras não alcançam. O Espírito Santo consola porque conhece a eternidade. Ele não vê a dor como fim, mas como passagem. Ele sabe que toda lágrima será enxugada e que todo sofrimento, quando entregue a Deus, se transforma em testemunho. Por isso, ele consola com esperança, com fé viva, com lembranças da fidelidade divina. Ele traz à memória promessas que sustentam, experiências que edificam, palavras que resgatam. Em Lamentações 3:21-23, encontramos essa verdade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Consolador nos leva a lembrar o que o desespero tenta apagar. Há consolo também quando o Espírito nos mostra que não estamos sozinhos. Ele nos lembra que Jesus prometeu sua presença contínua, e essa promessa se cumpre justamente por meio do Espírito. Ele é a presença invisível, mas real, que nos acompanha na madrugada escura, no luto silencioso, na incerteza do futuro, na dor inexplicável. Ele é a companhia nos vales, a mão que segura sem soltar, o fôlego quando a alma se cala. Ele nos envolve com paz que excede todo entendimento, como diz Filipenses 4:7. E essa paz não depende de ausência de problemas, mas da presença de Deus em meio aos problemas. O Espírito consola também nos momentos em que nos sentimos culpados, envergonhados, distantes. Ele nos mostra o caminho de volta, nos convence do amor que restaura, nos livra da acusação e nos conduz ao arrependimento libertador. Consolar não é apenas aliviar, é também conduzir de volta ao propósito. É dizer à alma: levante-se, ainda há plano, ainda há graça, ainda há caminho. O Espírito Santo nunca desiste dos filhos de Deus. Ele se mantém presente até que o quebrantamento gere cura, até que o pranto se transforme em dança. Ele também consola por meio da palavra. Às vezes, um versículo lido em silêncio se torna um abraço divino. Uma promessa ressurge como uma semente de vida no deserto. O Espírito dá vida ao texto sagrado. Ele torna a Bíblia uma carta viva do Pai para os filhos cansados. Salmos 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse é o papel do Espírito Consolador: aproximar, sarar, salvar, restaurar. E não apenas isso. O Espírito, ao consolar, também nos capacita a consolar outros. Ele transforma nosso choro em ministério, nossa dor em ferramenta de empatia. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. O consolo que recebemos se torna ponte para consolar outros. O Espírito não desperdiça sofrimento. Ele redime, renova e envia. Esse atributo do Espírito Santo nos mostra que não estamos em uma fé fria, racional e solitária. Estamos ligados ao Deus que sente, que habita, que cuida. O Consolador é a presença de Deus dentro de nós, em todas as estações. Ele não impede as tempestades, mas nos atravessa por dentro. E quando tudo parece ruir, ele sussurra: Eu estou aqui. O Espírito Santo como aquele que ensina. Todo cristão em busca de crescimento espiritual precisa reconhecer um atributo essencial do Espírito Santo. Ele é o Mestre por excelência. Em João 14:26, Jesus afirma: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa função do Espírito vai além de nos dar entendimento intelectual. Ele nos guia em sabedoria prática, em discernimento espiritual, em compreensão revelada das verdades eternas. A caminhada de fé exige mais do que informação bíblica. É necessário revelação. Muitos conhecem as Escrituras de forma teórica, mas é o Espírito Santo quem transforma letras em vida, mandamentos em direção, princípios em experiência. Ele ensina de maneira pessoal, ajustada à maturidade espiritual de cada um, respeitando ritmos e aprofundando o entendimento de forma progressiva. É Ele quem faz a palavra saltar aos nossos olhos e penetrar no mais íntimo do coração.
Além disso, o Espírito Santo nos ensina a viver segundo a vontade de Deus. Ele nos instrui quando erramos, nos corrige com firmeza e graça e nos direciona para o arrependimento e o recomeço. Salmos 32:8 declara: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Essa promessa se cumpre por meio da presença constante do Espírito em nós, que não apenas aponta o caminho, mas nos capacita a trilhá-lo. Ele também nos treina para reconhecer o que é certo mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Em tempos de confusão e relativismo, o Espírito nos leva a discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o que vem de Deus e o que apenas parece ser bom. Isso está descrito em 1 Coríntios 2:13-14, onde Paulo explica que só conseguimos compreender as coisas espirituais por meio do Espírito, pois elas não se discernem por critérios naturais. Outro aspecto profundo é que o Espírito Santo não apenas nos ensina individualmente, mas também é o condutor do aprendizado coletivo do corpo de Cristo. Ele orienta líderes espirituais, inspira pregadores, prepara mestres e dá dons à igreja para que todos cresçam juntos em maturidade. Efésios 4:11-13 revela que ele distribui dons para edificar o corpo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O Espírito também nos ensina a orar. Quando as palavras faltam, quando o coração está confuso, é Ele quem nos conduz à intercessão eficaz. Romanos 8:26 novamente nos lembra de sua atuação nessa área. Ele modela nossa espiritualidade e transforma nossa comunhão com Deus em algo vivo e real. Ele nos leva a orar a vontade do Pai, mesmo sem sabermos, pois nos ensina de dentro para fora. O ensino do Espírito não é pesado, não é fardo. Ele não exige perfeição, mas disposição. Ele se move no coração quebrantado, no discípulo que deseja crescer, no cristão que reconhece que não sabe tudo e que precisa aprender mais. Ele não ensina como o mundo, com cobrança e punição, mas com amor, paciência e fidelidade. Ele nos guia em verdade, e essa verdade nos liberta. Como está em João 16:13, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando você permite que o Espírito te ensine, até os erros se tornam lições, até os desertos viram escolas, até as perdas se transformam em degraus. O Espírito transforma cada circunstância em aprendizado e cada experiência em maturidade. Ele não apenas nos mostra o caminho, ele caminha conosco, corrigindo, lapidando, encorajando, edificando. Esse atributo transforma a jornada cristã em algo dinâmico. Não seguimos apenas mandamentos frios. Seguimos a direção viva de um mestre interior. A voz do Espírito não grita, mas sussurra. Ela não força, mas convence. Não acusa, mas exorta com amor. Quando ouvimos sua voz e seguimos seu ensino, nos tornamos semelhantes a Cristo, o maior objetivo de nossa caminhada. O Espírito Santo como fonte de unidade. Um dos atributos mais esquecidos, mas incrivelmente poderosos, do Espírito Santo é sua capacidade de gerar e sustentar a unidade. Não uma unidade superficial, de aparências ou interesses comuns, mas uma comunhão profunda, forjada no amor, na verdade e na presença contínua de Deus. A unidade que o Espírito Santo estabelece é tão espiritual quanto prática. Ela rompe divisões, reconcilia corações e constrói pontes onde antes havia muros. Em Efésios 4:3, Paulo exorta a igreja a esforçar-se para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso revela que a verdadeira unidade não é fruto apenas de boa vontade humana, mas é obra do Espírito. Ele não apenas nos une, mas nos capacita a permanecer unidos. O Espírito Santo alinha mentes, corações e propósitos. Ele revela que somos um só corpo em Cristo, com diferentes dons, funções e histórias, mas com uma só missão e um só Senhor. A unidade produzida pelo Espírito é tão poderosa que se torna um testemunho vivo ao mundo. Em João 17:21, Jesus orou: a fim de que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Essa unidade é resultado direto da ação do Espírito no coração dos filhos de Deus. Onde há o Espírito Santo reinando, há menos ego e mais humildade, menos disputa e mais serviço, menos vaidade e mais entrega. Mas essa unidade começa internamente. O Espírito gera unidade entre o espírito humano e o Espírito de Deus. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando essa convicção é estabelecida, somos curados da orfandade espiritual, das comparações destrutivas e do orgulho competitivo. A segurança de sermos filhos de Deus nos liberta para amar os outros com liberdade e verdade. O Espírito também nos une na adoração. Quando adoramos em espírito e em verdade, nossas vozes se fundem em um só cântico celestial. Não importa o estilo musical, a denominação, a cultura ou a geografia. O Espírito Santo forma um só coral diante do trono de Deus. Ele nos faz olhar para o que é eterno e não para as diferenças transitórias. Nos cultos, nas orações em grupo, nas intercessões comunitárias, sentimos essa presença unificadora do Espírito. A unidade espiritual também é expressa na cooperação dos dons. 1 Coríntios 12 mostra como o Espírito distribui dons diversos, mas sempre visando o bem comum. Ninguém é mais importante do que o outro. Todos são indispensáveis. O olho não pode dizer à mão que não precisa dela. O Espírito quebra a lógica da competição e implanta a mentalidade do reino, onde todos servem, todos contribuem, todos são parte da edificação mútua. Em tempos de polarização, divisões ideológicas e conflitos até dentro da igreja, o Espírito Santo continua sendo a resposta. Ele restaura relacionamentos. Ele cura feridas de rejeição. Ele reconcilia pais e filhos, irmãos em Cristo, pastores e ovelhas. Malaquias 4:6 já apontava que o Espírito operaria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Essa reconciliação é fruto do mover espiritual e não de discursos humanos. A unidade promovida pelo Espírito também fortalece a autoridade espiritual. Atos 2 mostra que quando os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo veio com poder. Onde há unidade verdadeira, há presença manifesta, há avivamento, há transformação. O céu se move onde os corações estão alinhados. Não há espaço para rivalidade quando o Espírito está governando. O Espírito também promove unidade entre propósitos pessoais e o plano de Deus. Muitas vezes, somos divididos internamente, entre o que queremos e o que Deus quer. O Espírito opera essa harmonização. Ele não anula nossa identidade, mas a alinha ao reino. Ele molda nossos desejos, purifica nossas intenções e nos ajuda a desejar o que Deus deseja. Assim, deixamos de ser instáveis e passamos a caminhar com firmeza. Por fim, é o Espírito quem nos prepara para viver a eternidade com o Pai, como uma grande família espiritual. Efésios 2, 18, 19 diz: pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos irmãos em Cristo, unidos não apenas por afinidade, mas por adoção divina. E o Espírito é a marca dessa filiação e o selo dessa união. O Espírito Santo como o que produz frutos. Um dos sinais mais concretos de que o Espírito Santo habita em alguém não são as manifestações visíveis, mas os frutos invisíveis que crescem silenciosamente no interior. Gálatas 5:22-23 declara com precisão: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cada uma dessas virtudes não é algo produzido pelo esforço humano, mas resultado da operação do Espírito no coração regenerado. O Espírito Santo não nos molda apenas para parecer cristãos por fora, mas para sermos discípulos de Cristo por dentro. Ele cava fundo, arranca raízes de amargura, quebra o orgulho, limpa os porões da alma e planta sementes de virtude eterna. Esses frutos não crescem de um dia para o outro,
Eles se desenvolvem em meio ao processo, à disciplina, à rendição. E o Espírito é o jardineiro fiel que rega, poda, protege e amadurece. O amor, o primeiro fruto citado, não é o amor condicional dos relacionamentos humanos, mas o ágape, o amor sacrificial, incondicional e divino. O Espírito Santo nos ensina a amar não apenas os que nos agradam, mas também os que nos ferem, os que pensam diferente, os que mais precisam de graça. É Ele quem nos convence que amar é um ato de decisão e não de emoção. A alegria que o Espírito produz não depende de circunstâncias. Paulo escreve em Filipenses 4:4: Alegrem-se sempre no Senhor. Essa alegria nasce da presença de Deus e não da ausência de problemas. Mesmo em lágrimas, o Espírito traz consolo e uma esperança que vibra por dentro. Essa é a alegria do céu tocando a alma. A paz, esse fruto silencioso, é uma das marcas mais poderosas de quem caminha com o Espírito. É a paz que excede todo o entendimento, descrita em Filipenses 4:7, e que guarda o coração e a mente. O Espírito Santo silencia os ruídos internos, acalma as ansiedades e traz uma confiança serena no controle soberano de Deus, mesmo quando tudo parece incerto. A paciência, ou longanimidade, só pode florescer em quem aprendeu a esperar no tempo de Deus. E é o Espírito quem nos dá forças para suportar, perdoar, recomeçar. Ele nos ajuda a ver além das falhas alheias, a estender graça em vez de julgamento. Ele nos ensina que pessoas são mais importantes que conveniências. A benignidade e a bondade revelam o caráter misericordioso do Espírito. Ele nos transforma em agentes de compaixão. Não se trata apenas de boas ações, mas de um coração moldado para enxergar e servir com generosidade. Onde o Espírito habita, nascem mãos que ajudam, palavras que curam, atitudes que abençoam. A fidelidade não é apenas cumprir compromissos, mas ser leal a Deus quando ninguém está olhando. O Espírito Santo nos torna constantes, íntegros, firmes, mesmo diante da pressão. Ele fortalece os joelhos vacilantes, acende o temor do Senhor e planta em nós o desejo de viver para agradar a Deus e não aos homens. A mansidão é uma força controlada. Não é fraqueza, mas domínio sobre si mesmo. Jesus disse em Mateus 11:29: Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E é o Espírito quem nos ensina a responder com gentileza, a não revidar, a ser canal de reconciliação e não de conflito. Ele nos livra do espírito violento e nos reveste de brandura. Por fim, o domínio próprio, que fecha a lista dos frutos, é essencial para todas as áreas da vida. É o freio divino contra os impulsos da carne. É o autocontrole nas palavras, nos pensamentos, nos desejos. O Espírito nos dá capacidade para resistir ao pecado, para vencer tentações, para dizer não ao que desagrada a Deus e sim ao que fortalece nossa fé. Esses frutos não são apenas para exibição espiritual. Eles são o testemunho silencioso, mas poderoso, de uma vida transformada. São a fragrância de Cristo que impacta o mundo ao nosso redor. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita, e onde ele habita, ele frutifica. João 15:5 deixa claro: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O Espírito Santo como voz profética. Quando a palavra diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, ela também revela seu papel como voz profética ativa no cotidiano do cristão. João 16:13 afirma: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa não é apenas uma promessa de revelação. É um convite à intimidade com o Espírito que revela os pensamentos do Pai. A voz profética do Espírito Santo não se limita a predições do futuro, mas se manifesta como direção espiritual, discernimento aguçado e sabedoria para decisões. Ele sussurra em momentos de confusão. Ele traz clareza quando as opções são muitas e a alma se agita. Ele corrige o caminho, mesmo quando tudo parece certo aos olhos humanos. Ele interrompe planos que não vêm do céu,
e abre portas que pareciam fechadas. A profecia começa com sensibilidade, não com espetáculo. O Espírito fala por meio da palavra, trazendo passagens específicas ao coração no momento exato. Ele fala por meio de sonhos, visões, pressentimentos. Ele fala por meio de outras pessoas, confirmando o que ele mesmo já gerou no íntimo. Mas, acima de tudo, ele fala através do silêncio da consciência limpa, do peso da paz que confirma uma direção e do incômodo do coração que alerta para o desvio. No Antigo Testamento vemos o Espírito de Deus falando aos profetas. Mas no Novo, após o Pentecostes, vemos essa voz sendo derramada sobre todos os crentes. Em Atos 2:17, Pedro cita Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Isso nos mostra que profetizar não é privilégio de poucos, mas chamado de todos que têm o Espírito. Essa voz não é para nos tornar orgulhosos, mas para nos manter alinhados com os propósitos divinos. O Espírito nos alerta quando nos desviamos, nos confronta quando queremos manipular a verdade, nos inspira a orar por pessoas que nem sabemos o motivo. Ele revela armadilhas espirituais, destaca pecados ocultos, fortalece a fé quando tudo parece ruir. Ele é como o farol que orienta o navio em meio à tempestade, mas é preciso cultivar um ambiente interior sensível à sua voz. Barulho demais, pecado não confessado, pressa constante, tudo isso abafa a percepção do que o Espírito quer dizer. É preciso tempo, rendição, escuta ativa. O Espírito não grita, ele sussurra, ele não força, ele convida. Por isso, Jesus tantas vezes dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. O dom profético em ação não é teatral, é preciso, direto, edificante e alinhado à palavra. O Espírito Santo jamais contradiz a Escritura. Ele jamais promove confusão ou exalta o ego do mensageiro. Sua profecia aponta para Cristo, glorifica ao Pai e edifica o corpo. Ouvir a voz do Espírito muda o rumo de uma vida. Ele pode revelar uma armadilha prestes a acontecer. Pode consolar com uma palavra específica em um momento de dor. Pode despertar uma oração de intercessão que livra uma família inteira. A voz profética é uma bússola invisível, mas infalível. Se você deseja andar com clareza, direção e propósito, cultive esse relacionamento com o Espírito. Ele tem algo a dizer. Sempre tem. A pergunta é: você está pronto para ouvir? O Espírito Santo como selo da promessa. Uma das maiores garantias que um cristão pode carregar no coração é a certeza de que pertence a Deus. E essa certeza não vem de sentimentos, obras ou reconhecimento humano, mas do selo invisível e eterno do Espírito Santo. Em Efésios 1:13-14 está escrito: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ser selado pelo Espírito é como receber uma marca de propriedade espiritual. Não uma marca que aprisiona, mas que autentica. É como se o Pai dissesse ao mundo espiritual: este é meu filho, esta é minha filha, separados para mim, protegidos, identificados, reservados. Não se trata de algo simbólico, é uma realidade ativa no plano celestial. O selo do Espírito é visto pelo inimigo, é reconhecido pelos anjos, é confirmado nos céus. Ele não pode ser apagado por acusações, nem removido por fraquezas momentâneas. É o selo da aliança. Esse atributo do Espírito Santo nos fortalece em tempos de dúvida, quando a mente é atacada por pensamentos de indignidade. Quando o inimigo tenta fazer você crer que perdeu sua posição em Deus, o selo fala mais alto. O selo diz: você pertence a Cristo. Mesmo que você caia, mesmo que você chore, mesmo que esteja no deserto, você continua selado. E essa é a maior âncora da identidade cristã. Esse selo também comunica destino.
Ele aponta para a eternidade. O Espírito Santo é chamado de penhor, uma garantia, um adiantamento da herança eterna. Em outras palavras, a presença dele em nós é uma antecipação do céu. Ele é a ponte entre o já e o ainda não. O Espírito Santo é como o toque do Pai nos lembrando que estamos a caminho de casa. Além disso, esse selo traz segurança espiritual. Em tempos de confusão doutrinária, de tantas vozes contraditórias, o Espírito Santo confirma internamente o que é verdade. Ele atua como filtro, baliza, âncora. Ele nos guarda do engano. Romanos 8,16 declara: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa confirmação não vem por lógica nem por herança religiosa, mas por testemunho interior. É uma convicção que transcende as palavras. O selo do Espírito também gera compromisso. Quem é selado entende que não vive mais para si. Pertence a Deus. E isso muda as decisões, as intenções, os relacionamentos. Não se pode viver como se fosse livre no mundo quando se é propriedade do Rei dos Reis. Ser selado é assumir uma identidade de santidade, de obediência, de missão. É viver consciente de que se carrega a marca do céu. Por fim, o selo do Espírito Santo é a certeza de que a obra de Deus será completada. Filipenses 1,6 nos lembra: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito não apenas inicia, ele sustenta. Ele não apenas convence, ele transforma. E tudo isso com a autoridade de quem foi enviado pelo próprio Cristo para selar a nova criação com uma marca indelével. Se você crê em Jesus como Salvador e Senhor, saiba, você é selado. Essa é sua identidade, sua segurança e sua garantia. Honre esse selo. Cultive sua presença. Viva como alguém que já carrega a eternidade no Espírito.